Boa noite, igreja. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu me chamo Franciane, sou casada com Oséias, né? Nós já somos casados há 10 anos e nós estamos morando aqui em Pirajuí faz 2 anos e 8 meses, mais ou menos. E quando nós saímos da nossa cidade, em Codó, Maranhão, nós não víamos para Pirajuí, nós não conhecíamos Pirajuí, nós víamos para Bauru. Nós passamos ali 6 meses em Bauru e depois nós entendemos que Bauru foi só um lugar de passagem e que era aqui que o Senhor tinha para a gente, era aqui que nós devíamos estar e nós estamos já há 2 anos e 8 meses. E o tempo que nós passamos ali em Bauru foi um tempo muito precioso, porque o Senhor me apresentou algumas amigas do Norte e Nordeste, pastor. E ali nós formamos um grupo muito forte, nós tínhamos ali algo que nos unia, que era a nossa regionalidade. E quando eu mudei para cá em 2023, eu vim com essa expectativa de que o Senhor iria me apresentar aqui algumas amigas do Norte e Nordeste, algumas amigas conterrâneas. E o ano de 2023 eu vim poucas vezes à igreja, foi um ano assim, de adaptação, um ano de aprender a lidar aqui, um ano de mudanças, né? E foi um ano também que a gente viu muito o cuidado do Senhor em nossas vidas, né? Mas em 2024, né, eu já comecei a vir mais vezes à igreja nas quintas, todos os domingos, e teve uma quinta-feira que a Alana pegou meu nome. Ela estava no Boas-Vindas e a Val entrou em contato comigo e me convidou para a Célula Zoe. Foi uma bênção esse tempo que eu participei ali na Célula Zoe. Fui muito abençoada ali pela vida da Val e da Alana, né? Nesse período também eu fiz um discipulado com a Lari e com a Val, que também foi uma bênção na minha vida, né? E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando eu cheguei aqui eu tinha essa expectativa de que o Senhor iria me apresentar algumas amigas nordestinas, algumas amigas do Norte. E fazendo o discipulado com as meninas, e estudando uma das lições, teve um dia que o meu coração se encheu de gratidão, de alegria, e o Senhor falou muito forte comigo: não é assim que eu trabalho. Não são amigas baseadas na regionalidade que eu vou te apresentar, mas são amigas que têm o mesmo princípio, os mesmos valores do reino. São amigas que estão aqui baseadas no propósito que eu tenho para vocês, né? E são amadas demais, né? A Célula Zoe é uma bênção em minha vida. E eu falo para a Val que eu orei pedindo ao Senhor amigas, Ele me enviou irmãs. Eu orei pedindo uma igreja para congregar aqui em Pirajuí, Ele me enviou uma família para pertencer. Né? E graças a Deus, como o Senhor Ele é muito generoso com a gente, né? Não foi somente a Célula Zoe que eu ganhei como família, mas hoje eu estou na Célula Bereia com o irmão Roger, esse homem de Deus abençoado. E eu sou muito grato pela vida dele, pela vida da Cibele, e graças a Deus pela vida de vocês. E glória a Deus pelo sim de vocês. A minha casa é muito abençoada através da vida de vocês. Amém. E desde que chegamos aqui, o Senhor Ele tem me moldado, Ele tem me confrontado com as palavras que os pastores ministram aqui nesse altar, com as palavras que os irmãos ministram aqui. E eu já fui muito confrontada com relação ao meu orgulho, a minha falta de perdão, a minha preguiça e a minha incredulidade. Muitas ministrações aqui do pastor têm falado diretamente comigo, ao meu coração. E eu lembro que o pastor Marinho ele trouxe uma série de mensagens sobre fé, né? E nesse período eu estava lendo o livro de Marcos, também por conta do discipulado, e tem uma passagem no capítulo 9 que vai falar sobre um pai que apresenta a causa ali do seu filho que está endemoniado, que está possesso. Ele apresenta ali para os discípulos pedindo ajuda, os discípulos não conseguem ajudar, e ele vai até Jesus e fala: Mestre, Senhor, se tu podes, ajuda meu filho. Se tu podes. E o Senhor meio que corrige ele assim: não é se eu posso, é se você crê. Porque tudo é possível ao que crê. E o pai ele foi muito honesto com Jesus quando ele falou assim: Senhor, eu creio, mas me ajude também com a minha falta de fé. Aumenta a minha fé. E aquilo falou muito comigo, e por um tempo eu orei ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé.
né? Trabalha aqui, me ajude com essa falta de fé, aumenta a minha fé. E eu lembro que uns meses depois, assim, a Val mandou um áudio para mim falando do Profetizando. E quando eu estava ali ouvindo o áudio, eu comecei a me tremer. Eu acho que meu semblante assim ficou meio pálido, que o Osés perguntou o que aconteceu, tem algum problema? Eu falei para ele, né, o que estava acontecendo e ele me apoiou, disse, não, você vai. E eu falei para Val assim, que eu iria, porque o Senhor também já havia falado comigo. Você tem orado pedindo para eu aumentar a sua fé, né? E essa é uma oportunidade de você aumentar ou de exercitar a sua fé. Porque é um momento que a gente confia e depende inteiramente do Senhor. E também é um momento de obediência. Porque fé também, além de confiar, descansar, depender do Senhor, fé é, sobretudo, obediência ao Senhor. Isso que eu tenho aprendido também aqui nessa casa com os pastores. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor vem ministrando no meu coração acerca disso, acerca de fé. Sobre incredulidade, né? Nós precisamos estar todos os dias exercitando a nossa fé. E eu gostaria que os irmãos projetassem Josué 14, de 6 a 15, por favor. O texto diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Em outra versão vai dizer, eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste de que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, entre os gigantes, e a terra repousou da guerra. Glória a Deus. Essa passagem, ela nos conta ali um pouco da história de Calebe, né? De como ele foi um homem de fé, um homem que perseverou, pois ele tinha uma palavra que o movia. Quando eu estava estudando aqui, eu lembrei do que o pastor Anderson falou quando ele ministrou no domingo aqui. Se não temos uma palavra que nos move, não temos um destino a chegar, né? E Calebe, ele tinha uma palavra que o movia, ele tinha um destino. Em Números 14, de 20 a 24, né, o contexto dessa passagem é quando o povo de Israel está ali reclamando após os espias relatarem o que eles haviam visto. Dos 12 espias que foram enviados, somente Josué e Calebe, né, eles trouxeram um relatório ali positivo, acreditando que eles poderiam realmente conquistar a terra prometida. E os demais, eles focaram nos gigantes, eles focaram nas muralhas, nas fortalezas, e eles desanimaram o povo, né? Por isso, o povo começou a reclamar, a murmurar, e o Senhor falou que iria deserdar aquele povo, que iria tirar deles o direito de entrar na terra prometida, né?
E Moisés, ele intercede ali pelo povo. E no versículo 20, o Senhor, ele vai responder a Moisés, né? Conforme a tua palavra, lhe perdoei. O Senhor perdoou o povo. Porém, certamente, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que jurei a seus pais, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. E no 24 o Senhor vai dizer: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá, a herdará. Calebe, ele tinha ali essa promessa do Senhor, ele tinha essa palavra que o Senhor deu a ele através da vida de Moisés, e era isso que mantinha também a sua fé fortalecida, né? Porque ele sabia que ele tinha um destino. E o título da mensagem que quero compartilhar com os irmãos nessa noite é Fé Perseverante, Hebrom em Herança. Eu gostaria de trazer o significado de perseverante e de herança, né? Perseverar significa permanecermos firme, né? Manter firme, aguentar, sem fugir, mas com uma fé fervorosa, com uma esperança fervorosa também, né? Em virtude, essa virtude, ela é uma qualidade que nós temos de suportar dificuldades, provações, sofrimentos com coragem e paciência, mantendo o foco no objetivo final, seja a vida eterna ou alguma promessa que o Senhor tem para nós, confiando que o Senhor, ele é maior do que qualquer provação, ele é maior do que qualquer tribulação que a gente possa passar. E herança também se refere a alguns bens materiais que é passado principalmente de pai para filhos, né? E no contexto nós temos a terra Canaã, que era a herança de Deus para o povo de Israel. Mas também são bênçãos e alguns privilégios que nós recebemos, seja individualmente ou também enquanto igreja, né? No coletivo, enquanto comunidade. E na Bíblia nós temos alguns exemplos, né? São vários exemplos de herança que o Senhor, ele prometeu a nós. E eu gostaria de trazer aqui 4 heranças que o Senhor, ele já nos concedeu, que nós precisamos dessa fé perseverante para que a gente possa herdar essas heranças. Em Salmo, capítulo 16, o versículo 20, o salmista, ele vai falar que o próprio Senhor, ele é uma herança para a gente. Ele é uma herança. O salmista vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. E também no Salmo 127, o versículo 3, nós temos os filhos. Os filhos são heranças do Senhor para os pais. 127, 3 vai dizer, né? Os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. Então, os filhos, eles também são uma herança do Senhor para nós. E as promessas do Senhor, são inúmeras as promessas do Senhor para nós. E o Senhor, ele nos promete uma vida abundante. Isso é uma herança que o Senhor, ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. E nós recebemos isso através da nossa fé em Cristo, né? Está em João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, para matar, para destruir. Mas o Senhor, ele veio para que nós tenhamos vida e nós tenhamos vida em abundância. O Senhor também nos prometeu que Ele estaria conosco. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é uma herança do Senhor para nós. O Senhor, ele nos prometeu que ainda que nós ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos porque Ele está conosco. O Senhor, ele nos prometeu a sua paz, que excede todo entendimento. O Senhor, ele prometeu a mulher estéril um lar e que ela seja alegre mãe de filhos. O Senhor nos prometeu a sua salvação. Mas não só a nossa salvação, mas a salvação da nossa casa. O Senhor fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E tantas outras promessas que o Senhor tem para nós na sua palavra, né? E a maior de todas é a nossa salvação, é a glorificação, né? É o reino eterno, é a vida eterna que nós alcançaremos. Em Romanos 8:17, vai falar assim: E se nós somos filhos, somos também herdeiros
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. E aqui é interessante, nós temos a herança que é a vida eterna, mas aqui também nós herdamos uma outra coisa, que é o sofrimento de Cristo. Se nós padecermos também esse sofrimento de Cristo, aí então nós herdaremos a vida eterna, nós herdaremos a glorificação. Não foi somente a salvação, mas nós herdamos também o sofrimento de Cristo. Então são muitas as heranças que o Senhor Ele nos prometeu, e com esse episódio de Caleb, nós podemos aprender acerca dessa fé perseverante, né, que é necessária para que a gente alcance a promessa. Essa fé perseverante que é necessária para que a gente conquiste Hebrom, como Caleb conquistou. E fé perseverante, ela tem a ver com não desistirmos das promessas do Senhor para nós, né? Independente das circunstâncias, independente de qual seja a situação. E nesse episódio de Caleb, nós podemos tirar aqui 4 lições para a gente nessa noite. E que a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é que antes de Caleb conquistar Hebrom, antes de Caleb tomar posse da terra, ele tomou posse da promessa. Ele acreditou primeiro na palavra do Senhor, na promessa que o Senhor deu a ele através de Moisés 45 anos atrás. Então ele passou 45 anos de posse da promessa, da palavra, para depois ele conquistar Hebrom. Então Caleb, ele recebeu uma promessa do Senhor e ele tomou posse, ele guardou em seu coração e ele não esqueceu. Uma fé perseverante, ela não esquece das promessas que o Senhor tem para nossas vidas e para nossa casa. O versículo 6 vai dizer assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou para Moisés, falando para Josué, né? O homem de Deus em Cades Barneia a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como eu sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Caleb, ele recebeu essa mensagem, essa palavra do Senhor, ele tomou posse. E no momento certo ele foi até Josué relembrar, né, dessa promessa que o Senhor havia feito a ele. Ele foi de certo modo reivindicar, né, mas ele foi de modo muito humilde e respeitoso, né? Não reivindicar no sentido de, é meu, eu quero, de modo desrespeitoso. Ele foi muito humilde, chegou a Josué e falou: eu quero que é meu, Hebrom é minha, né? E a gente vê ali que assim também nós precisamos, né, em alguns momentos, reconhecer e chegar diante do Senhor e apresentar a nossa causa para Ele, né? Apresentar: Senhor, eu tenho essa promessa, tá aqui, a tua palavra ela me garante, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a gente apresenta, né, essa nossa causa diante do Senhor e pede que com certeza Ele vai nos conceder e nós conquistaremos Hebrom, conquistaremos a nossa herança, né? Porque em Cristo, o pastor sempre fala aqui, né? Em Cristo nós já temos o sim e o amém. Então as promessas de Deus para a nossa vida já foram garantidas e conquistadas na cruz do Calvário para nós. E nos capítulos anteriores ao 14, que foi o que nós lemos, nós vemos ali que o povo de Israel, eles já haviam entrado em Canaã, eles já estavam na terra prometida, né? Eles já haviam derrotado vários reis e eles já haviam conquistado também ali algumas regiões. E eles já estavam na terra prometida, né? Enquanto nação, o povo de Israel, eles já haviam lutado, eles já haviam vencido. E agora a gente vê no capítulo 13 que Josué, ele já estava idoso, né? E o Senhor falou para ele repartir a herança, né, a cada uma das tribos. E depois que cada tribo recebesse ali a sua terra, eles iriam ainda conquistar, mas agora não seria mais toda a nação, seriam as tribos que iriam lutar e conquistar a terra que foram sorteada para cada um. E esse sorteio era uma tarefa do sacerdote, né? Era feito ali na presença da Arca da Aliança.
simbolizando ali que era a vontade do Senhor que estava prevalecendo, mesmo sendo um sorteio, aquilo que estava acontecendo ali era a soberania de Deus. E antes de começar esse sorteio, né, Caleb, ele vai ali, ele pede para Josué, né, eu peço a palavra aqui, ele vai até Josué para relembrar, e que o Senhor ele havia dado essa promessa para ele, que o Senhor já havia dado Hebron em herança, então Hebron não deveria fazer parte do sorteio ali das terras, porque já pertencia a ele, porque o Senhor já havia o prometido. E nós aprendemos com isso, né, que nós devemos tomar posse das promessas do Senhor para a nossa vida, e no momento certo nós precisamos apresentar nossa causa a Ele, né? Mas para isso é necessário que nós tenhamos uma fé perseverante, que nós cremos que o Senhor ele é fiel e Ele é justo para cumprir as suas promessas em nossas vidas, né? Em Hebreus, o capítulo 10, o versículo 23, vai dizer assim. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Em outra versão vai dizer assim, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que nós professamos, aquilo que nós cremos, né? Tome posse da palavra que você crê. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, né? O Senhor ele é fiel para nos dar Hebron em herança. E a segunda lição que nós aprendemos com essa passagem é que não podemos desistir da nossa herança, não podemos desistir de conquistar Hebron por conta do tempo. Nos versículos 10 e 11, a gente vai ver que Caleb falando, né? Eis agora o Senhor ele me conservou em vida, como Ele prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Mas qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Caleb ele esperou 45 anos para ele conquistar Hebron, para ele tomar posse. Então ele teve uma fé perseverante e quando nós temos essa fé, a fé produz em nós uma paciência, né? E não se desgasta com o tempo. Caleb ele não desistiu da sua herança porque estava demorando ou não permitiu que a sua fé ela se abalasse. Quando ele fala que tinha a mesma força de quando ele tinha 40 anos, ele não está falando ali da força física, né? A gente sabe a diferença de força física para um homem de 40 anos e um homem de 85 anos. Ele estava falando, a minha fé que eu tinha há 40 anos é a mesma fé que eu tenho em Deus hoje com 85 anos. Porque não sou eu quem vai lutar, é o Senhor quem vai lutar por nós, né? Então a gente vê ali essa fé em Deus que ele tinha. E é um exemplo para nós também que nós devemos seguir. Essa fé perseverante de confiar nas promessas do Senhor, de confiar naquilo que Ele prometeu. E nós vivemos uma época em que é difícil esperar, né? Hoje está tudo muito rápido, nós vivemos uma época do imediatismo, né? E nós queremos já conquistar Hebron já para ontem, né? Não somos capazes de esperar ou de lidar com essa espera, porque é muito difícil mesmo a gente lidar com a espera. Quando nós estamos, por exemplo, numa sala de hospital ali, facilmente a ansiedade, o medo toma conta, porque nós estamos ali no momento de espera, de incerteza, não sabemos o que vai acontecer, o que virá, e facilmente isso rouba a nossa fé, isso rouba a nossa paz, né? Mas Caleb, esse tempo de espera de Caleb foi no deserto. Ele passou 45 anos ali, foi um período de espera e foi no deserto, sofrendo. E ele estava sofrendo ali no deserto e não era por conta da sua incredulidade. Ele estava sofrendo ali no deserto também com o povo e era por conta da incredulidade do povo. Porque Caleb sempre teve essa fé de que o Senhor lhe era fiel para cumprir, que eles iriam conquistar Canaã.
Então ele estava ali, e muitas vezes isso acontece também conosco, né? Da gente sofrer em algumas situações, passar por algumas tribulações, que muitas vezes, né, principalmente com os pais em relação aos filhos, né? Se o filho está doente, ou se um filho está desviado dos caminhos do Senhor, de certo modo você sofre ali por conta de outra pessoa. Nós sofremos também, nós somos seres que temos essa compaixão pelo outro e devemos realmente também ter essa compaixão. Então nós não estamos imunes a essa situação, né? O nosso deserto, o nosso tempo de espera, muitas vezes tem a ver com esse outro também, né? Mas o Senhor, Ele nos lembra nessa noite que nós precisamos seguir esse exemplo de Caleb. Que mesmo em meio ao deserto, né? Mesmo em meio à tribulação, a sua fé ela não se abalou. E ele recebeu Hebrom em herança. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 e 4, vai dizer assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança ela produz experiência, e a experiência a esperança. E porque Caleb ele perseverou, ele alcançou a promessa, ele conquistou Hebrom, independente do tempo de espera, né? E em Hebreus, o capítulo 10, do 36 ao 38, ele reforça isso, né? De que nós precisamos perseverar para alcançar as promessas do Senhor, assim como Caleb. No 36 vai dizer: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma, né? Que é a nossa maior herança, a nossa salvação em Cristo, né? E não só a nossa, mas também dos nossos filhos, porque nós temos a promessa do Senhor, que Ele salvará a nós e a nossa casa. E o Senhor, Ele nos convida nessa noite, né, para seguirmos o exemplo de Caleb. E para termos uma fé perseverante, né, uma fé que não se abala com o tempo, mas pelo contrário, é uma fé que se fortalece. E a terceira lição é: queira as promessas do Senhor, né? A primeira lição é tomar posse da promessa, da palavra, antes de conquistar Hebrom. A segunda é não desistir da herança por conta do tempo. E a terceira é: queira as promessas do Senhor. Parece assim algo óbvio, simples, né? Mas será se realmente nós estamos almejando as promessas do Senhor, ao ponto de nós falarmos como Caleb no versículo 12, né? Dá-me este monte. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, né? Uma promessa de que o Senhor falou há 45 anos. Eu fico imaginando assim que Caleb ele poderia ter aceitado o sorteio, né? Porque a gente sabe que aquele modo também era uma vontade do Senhor ali. Mas ele não esperou o sorteio, né? Ele não esperou porque ele tinha essa promessa. E ele sabia que o Senhor era fiel para cumprir. Caleb ele não só quis as promessas do Senhor, mas ele também fez a vontade do Senhor. Em Hebreus, nós acabamos de ler Hebreus 10:36, ele vai dizer assim: com efeito, tendes a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Caleb, ele não só quis, ele não só pediu, dá-me este monte, mas durante o tempo de espera, ele fez a vontade do Senhor. Durante o tempo de espera, ele obedeceu ao Senhor. O que a gente pode observar é que todo o povo de Israel ali, quando eles saíram do Egito, eles queriam a promessa do Senhor. Mas não foram todos que estiveram ali dispostos a obedecer ao Senhor. Não foram todos que tiveram a fé perseverante de Caleb, né? Porque muitos murmuraram e enfim, a gente sabe o que aconteceu com toda aquela reclamação e murmuração, né? Eles foram deserdados, eles não alcançaram a herança. E Caleb, ele não só quis, né, mas ele também obedeceu ao Senhor. E nós precisamos querer, pedir ao Senhor: dá-me este monte, Senhor, dá-me Hebrom em herança, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos a salvação da nossa casa, dá-nos a tua paz, Senhor, dá-nos o teu descanso, Pai, dá-nos a tua vida abundante.
Mas também não precisamos só pedir ou só querer. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor para que a gente alcance essa promessa, né? E uma fé perseverante, ela leva à obediência, né? Com o exemplo de Caleb, ele foi obediente ao Senhor. E em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer assim, ainda sobre fé, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. O Senhor nos chama nessa noite para buscá-lo, para conhecê-lo. E não somente isso, conhecer as suas promessas, né? Conhecer e desejar as suas promessas e também desejar obedecê-lo. Dá-nos, Senhor, este monte, dá-nos, Senhor, Hebrom em herança. E a quarta lição que nós podemos tirar desse episódio de Caleb é não desistir da herança por conta dos gigantes. O versículo 12 vai dizer assim: agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, Ele será comigo para desapossar, como prometeu. E no versículo 13 vai dizer, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Caleb, ele tomou posse da sua promessa, ele esperou ali mais ou menos 40 anos no deserto e depois mais uns 5 anos de lutas para entrar e conquistar a terra prometida. E depois ele foi reivindicar sua herança, né? Josué, ele o abençoou. E daí a gente pensa que ele recebeu essa bênção de Josué e foi descansar, foi lá para Hebrom, mas não, lá em Hebrom ainda tinham os gigantes para ele enfrentar. Ele passou pelo tempo de espera e ele precisaria ainda enfrentar e expulsar os gigantes que estavam em Hebrom para então conquistar. Se fosse, eu fico pensando, né? Se fosse um de nós ali, será se nós estaríamos, né? Eu fico imaginando que talvez eu estaria orando, Senhor, eu não vou querer Hebrom mais, porque Hebrom ainda tem um gigante. Eu já passei 45 anos aqui esperando, eu já passei pelo deserto, estou aqui, não vou reivindicar, vou esperar o sorteio mesmo, o loteamento, para ver se Hebrom não vai sair para mim, porque ainda vou ter que lutar ainda contra esses gigantes, mas Caleb não. Caleb, ele vai lá e antes de qualquer sorteio, ele reivindica, né, o Monte Hebrom em herança. E só uma fé perseverante, como a de Caleb, pode gerar essa coragem, essa ousadia de suportar o tempo de espera e ainda enfrentar os desafios, né, os gigantes, e desapossar a terra para então conquistar essa terra. Em Provérbios, o capítulo 30, versículo 5, vai dizer assim: todas as promessas de Deus, elas são dignas de confiança. E Ele protege os que nele confiam. Em 29, ainda em Provérbios 29 e 25, vai dizer assim: temer as pessoas era uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. E Caleb, ele tinha essa convicção, né, de confiar no Senhor. Ele não confiava na sua força, ele não confiava na força do seu braço, né, até porque ele já era um idoso de 85 anos. Né? Ele tinha essa convicção. E o Senhor, porventura, ele... E Caleb, ele vai falar, né? Se o Senhor porventura, ele será comigo para desapossar essa terra, como ele prometeu. E assim aconteceu no capítulo seguinte, né? Em Josué, no capítulo 15, e o versículo 13 e 14, nós vemos que Caleb, ele expulsa os gigantes que estão ali, né? O versículo 13 vai dizer assim: mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor, a Josué. E a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, esta é Hebrom. E no 14 vai dizer assim: e expulsou Caleb dali os 3 filhos de Anak, os 3 filhos do gigante, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Eles eram filhos de gigantes, eles eram os gigantes que estavam ali na terra. Então o Senhor, ele nos lembra nessa noite, Ele nos convida nessa noite, né, para não desistirmos de Hebrom por conta dos gigantes. Para não desistirmos de Hebrom por conta do tempo de espera,
né? A gente pensa assim, que está demorando, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não vai mais me abençoar, o meu filho ele não retorna para a igreja, o meu filho está doente, eu não vejo perspectiva de cura, mas não desista. Não desista porque o Senhor, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua palavra, né? O Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele é conosco e Ele nos dará força para expulsar os gigantes, Ele nos dará força para suportar o tempo de espera. Então, somente nós precisamos permanecer firme no Senhor, nós precisamos perseverar, assim como Caleb perseverou. Nós precisamos tomar posse da promessa, assim como Caleb tomou posse da promessa. Nós precisamos também obedecer ao Senhor. E o Senhor, Ele nos dará Hebrom em herança. Amém, igreja? Eu convido os irmãos para a gente ficar em pé e eu gostaria só de relembrar a primeira lição nessa noite, né? Tome posse da promessa, tome posse da palavra, creia nas promessas do Senhor para a sua vida antes de conquistar Hebrom. Não desista da sua herança, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista da sua família, porque está demorando. Não desista da sua promessa, não desista de Hebrom, só porque o tempo de espera está sendo longo. E queira as promessas do Senhor. Senhor, dá-me este monte. Senhor, dá-me a minha família. Senhor, dá-me filhos. Senhor, dá-me a tua paz, a alegria da tua salvação. Queira receber as promessas do Senhor para a sua vida. E não podemos, né, desistir por conta dos gigantes. O Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E é Ele que nos fortalece para que a gente chegue e conquiste Hebrom. Para que a gente chegue em Hebrom e expulse os gigantes que estão ali. E o Senhor, Ele nos convida nessa noite, né, para nós tomarmos posse, para nós crermos nele. Ele nos chama para perseverar, para termos essa fé perseverante, assim como Caleb, né? Uma fé que não se abala com o tempo do deserto, uma fé que não hesita em enfrentar qualquer que seja o gigante. Uma fé não é inércia, né? Fé não é a gente ficar ali esperando cair do céu as coisas. Fé é crer, é descansar no Senhor, mas fé é, sobretudo, obedecer ao Senhor. E a gente precisa estar em movimento, né? A ministração do pastor Anderson, ele trouxe isso pra gente, né? Fé também é estar em movimento, é clamar ao Senhor, como o pastor falou domingo, é ser como Bartimeu, é clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É ir até o Senhor. Então, o Senhor, Ele quer, e eu quero pedir para os irmãos, né, que o Espírito Santo sonde o nosso coração nessa noite. Que a sua oração seja que o Espírito Santo sonde o seu coração nessa noite. E que Ele revele, né, o que está faltando para que a gente alcance as promessas do Senhor. Se é a nossa incredulidade, se é o nosso orgulho, se é a nossa falta de perdão. Que o Senhor, Ele nos sonde e nos revele, né, para que a gente alcance, peça a misericórdia do Senhor e alcance as promessas dEle, que a gente conquiste Hebrom. Se a falta de fé, peça para o Senhor que Ele aumente a nossa fé. Faça como aquele pai que diz: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Me ajude com a minha falta de fé. Peça que o Senhor, Ele nos dá, que o Senhor, Ele aumenta a nossa fé. Ele é fiel para nos abençoar. Assim também como os discípulos têm um episódio que eles pediram para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Quando eles perguntam para o Senhor quantas vezes nós devemos perdoar, né? 7 vezes? Meu irmão, eu preciso perdoar. E o Senhor vai falar 70 vezes 7 ao dia. Sabe, Senhor? Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque se depender de nós, a gente não perdoa uma vez. Que dirá 70 vezes 7 ao dia. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que o Senhor, Ele possa sondar os nossos corações, nos abençoar. E abençoar a tua casa, a tua família. E que nós viemos juntos, individualmente, mas também enquanto comunidade, enquanto igreja, conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, conquistar Pirajuí, expulsar os gigantes dessa cidade. Não importa se para a gente está demorando, mas para o Senhor não está. Se tem os gigantes aqui nessa cidade, seja qual for, o Senhor, Ele nos fortalece para que a gente expulse esses demônios, esses gigantes, e que a gente conquiste essa cidade para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu quero orar com os irmãos nessa noite. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
O Senhor é bom, Pai. A Tua graça, Senhor, ela nos alcançou. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, porque o Teu amor, ele nos alcançou, Senhor. Mas não queremos, ó Deus amado, ficar com isso retido em nós. Mas que nós possamos, Senhor amado, conquistar essa cidade para Ti. Que nós possamos conquistar, Senhor amado, Pirajuí, Senhor. Assim como Caleb, Senhor, conquistou ali Hebron. Que nós possamos também conquistar essa cidade, Pai. Ó Senhor, nos ajude, Pai, a esperar, Senhor. Nós somos impacientes, Pai. Nós somos imediatistas, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a esperar o tempo que for para que Suas promessas se cumprem, Deus, em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Deus amado, com a nossa impaciência, Deus. Que o Senhor nos ajude com a nossa falta de fé, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor amado. Aumenta a nossa fé em Tuas promessas, Pai. A Tua palavra nos garante, Senhor. Nos garante tantas bênçãos, tantos privilégios, ó Deus. Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente venha conquistar a Tua paz. Conquistar, Senhor, a salvação que vem de Ti. Conquistar, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor já nos garante lá na cruz do Calvário. Que o Senhor já conquistou por nós, ó Deus. Nós só precisamos acessá-las, ó Deus, por meio da fé. Então aumente, Senhor, a nossa fé nessa noite, Pai. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos, Senhor, que nós possamos, ó Deus, suportar o tempo do deserto, Senhor, que nós possamos suportar o tempo da tribulação, Senhor, que nós possamos suportar, Senhor, 45, 50 anos, o tempo que for, Pai, mas que nós possamos suportar esse tempo de espera, Deus, para que a gente venha conquistar as Suas promessas, para que a gente venha conquistar Hebron, para que a gente venha conquistar, Senhor, a nossa herança, Pai, que o Senhor já conquistou por nós na cruz do Calvário, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, Deus, nos guarde, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus.